Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Eu vou ler de novo só esse trecho. Vou ler de novo um. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2 agora. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa palavra nunca é muito forte, né? Não é forte essa palavra? Nunca. Eu amo essa palavra nunca, a palavra jamais, a palavra tudo, porque define em linha do tempo. Nunca. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não tem o que vai fazer eu te abandonar. E aí ele fala no 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a lei, toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, tenha sucesso, por onde quer que ande, ou por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito, tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só aí você vai ter sucesso e será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Fala conosco, Senhor. Essa quinta-feira, a gente está aqui para te ouvir. A gente está aqui porque nós reconhecemos a importância da palavra. Reconhecemos, Pai, e nos prostramos diante da Tua palavra. Agora, acalmamos nossa ansiedade, acalmamos nosso medo, acalmamos nosso orgulho para ouvir o Rei, para alinhar o nosso coração e sair daqui alinhado, porque eu vou cumprir a proposta que o Senhor me colocou. Eu vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, contra tudo e contra todos, porque o Senhor é a nossa fonte. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Quanto tempo você leva para superar uma história? Ou um luto? Quanto tempo você leva para superar uma perca de um bem, de um familiar, de um dinheiro, de uma oportunidade? Quanto tempo você leva para recuperar o ânimo e continuar andando? Nós temos a cultura de que se nós acelerarmos o processo de luto, é como se fosse um desrespeito àquilo que morreu. Quanto mais tempo o meu luto durar, na nossa cabeça humana, mais tempo eu honro o que morreu. Então, para algumas pessoas é ofensivo, logo depois de uma perca, alguém convidá-la
para fazer algo que não seja chorar. E vai dizer, respeite a minha dor. Mas o fato de convidar alguém para andar não quer dizer que está desrespeitando a dor. O problema é que toda vez que a gente tenta acelerar o processo de terminar o luto para voltar a andar, na nossa cabeça a gente está desrespeitando o luto, a morte. Mas nós sabemos que o melhor sempre está diante de nós. O melhor sempre está à nossa frente. O melhor sempre está por vir, assim a Bíblia ensina. O melhor está por vir, nunca atrás, sempre à frente. Nunca atrás, sempre à frente. O melhor sempre está por vir. Os melhores cultos, as melhores experiências, as melhores viagens que você vai fazer, as melhores comidas que você vai comer, os melhores hotéis, os melhores empregos, os melhores salários, todos eles não estão aqui, estão lá na frente. Mas parece que acabar com o luto é um desrespeito às percas. Mas enquanto eu não termino o luto, eu não tenho atitude. Esse texto de Josué 1 é muito lindo, porque você sabe que Moisés foi um grande líder. Um homem que tirou o povo de Israel do Egito, os hebreus do Egito, conduziu o maior processo de migração de uma nação escrava para uma nação liberta. Moisés foi um líder único que teve a missão de levar os hebreus para uma terra que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel. Foram 10 pragas profetizadas pela boca de Moisés, ao ponto de que a 10ª praga, a praga dos primogênitos, Faraó teve que se curvar e ceder à pressão, dizendo, podem ir. Faraó perde o seu filho, ele não aguenta. E ele libera a nação inteira dos hebreus para saírem. Mas a Bíblia diz que logo quando eles saem, Deus vai lá e inclina o coração de Faraó para ficar irado novamente. E ele se arrepende de ter libertado o povo. E ali convoca seu exército, carros e cavalos, e começam a perseguir de novo. E aí você sabe, eles vêm atrás do povo hebreu. Moisés toca no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre e eles atravessam. Enfim, foi Moisés que conduziu todo esse tempo a nação. Moisés foi um líder maravilhoso. Mas o começo do livro de Josué começa dizendo o seguinte: Moisés está morto. Moisés morreu. Acabou. Deus começa o diálogo com Josué, lembrando que o grande líder Moisés passou. Acabou. É como se Deus dissesse: Josué, é um novo tempo. Chegou. Acabou. Vamos adiante. Tome muito cuidado, porque normalmente se esperavam 40 dias de luto. O judeu tem o hábito de ter 40 dias de luto quando se perde alguém. E Deus, ele respeita esses 40 dias. Veja, Deus já sabia que Moisés estava morto. Josué já sabia que Moisés estava morto. Afinal, já se passaram 40 dias de luto. Mas Deus chega dizendo: olha, o meu servo Moisés é morto. Deus não precisava dizer que Moisés estava morto. Todos já sabiam. Mas talvez as emoções do povo, as lembranças, eles ainda não estavam desconectados de alguém que já tinha passado. Então Deus começa a fala do livro de Josué dizendo: meu servo Moisés morreu. Vou lembrá-los de novo: morreu, acabou. Deus não está sendo frio. Deus não está sendo insensível. Deus não está desonrando a memória de Moisés. Deus apenas está dizendo: triste que morreu, fui eu que decidi, eu sei que vocês sentem, mas é hora de andar. É hora de ir à frente. Deus estava afirmando: olha, o fato de mandar vocês avançarem não quer dizer que não esteja doendo, não quer dizer que não seja fácil, não quer dizer que não estejam machucados, mas eu preciso afirmar uma coisa a vocês: vocês precisam olhar para frente, porque parar aqui não os leva a lugar algum. E não é um desrespeito a Moisés avançar, porque a promessa de Deus, ela não estava condicionada a um líder. Guarde isso no seu coração. A promessa de Deus não estava condicionada à liderança de Moisés. A promessa de Deus não estava condicionada a um lugar. A promessa de Deus não estava condicionada a nada físico. Deus promete condicionando a própria natureza dele. Quando Deus te promete algo, Ele não promete baseando no lugar que você está vivendo quando Ele te promete. Ele promete algo para você se baseando nele mesmo.
Então as situações podem mudar e a promessa continua de pé, porque quando Deus te promete, Ele se baseia nele. Não é no pastor que você tem quando Deus te promete, não é na casa que você mora quando Deus te promete, não é na empresa que você trabalha quando Deus te promete. E é por isso que nós não entendemos. Porque quando Deus nos promete e as peças mudam, os líderes mudam, as empresas mudam, nós achamos que aquilo que nós vivíamos quando recebemos a promessa tinha que se manter intacto. E não, Deus promete olhando para Ele, não olhando para o lugar que você está quando Ele promete. Quando Deus prometeu uma terra para o povo hebreu, Moisés era o líder, eles estavam no Egito. E agora Moisés morreu e eles estão dizendo, parece que a promessa morreu junto com Moisés. E Deus está dizendo, ei, levante-se, Moisés morreu, mas eu não coloquei minha promessa em Moisés, eu continuo estando aqui, e eu continuo dizendo a você, eu vou cumprir o que prometi. Eu não sei se seu coração está angustiado hoje, porque alguma coisa mudou, alguma coisa que era tão boa quando Deus te prometeu, e hoje o cenário é totalmente diferente. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, que Ele não se baseou a promessa em quem estava com você na época, ou no lugar que você estava na época. A promessa está relacionada à natureza de Deus. Portanto, ainda que Moisés tenha morrido, ainda que as situações inóspitas tenham chego, ainda que seja muito difícil olhar para um homem que Deus usou tremendamente e falar o que vai ser de nós agora, Deus está levantando outro, porque os homens passam, mas a promessa permanece fiel, porque ela está ligada ao trono de Deus. Deus está dizendo, Josué, acabou o lamento. É como se fosse uma bronca. Acabou. Tira os olhos de Moisés. Chega de falar dele. Isso não é ofendê-lo, mas chega, não ajuda. Não resolve ficar relembrando, se lamentando. Olhe para mim. Levante o povo e olhe para mim. Moisés morreu, mas é um novo tempo. Moisés morreu, mas eu estou aqui ainda. Moisés morreu, ele era uma referência, ele era um homem usado por Deus, por mim. Ele abriu o mar, ele colocou a mão dentro da túnica, a mão ficou leprosa, e tirou a mão foi curada. Ele jogou o cajado no chão e virou uma serpente. Ele foi um homem maravilhoso, mas ele morreu e passou. Mas eu estou aqui. E aí Deus diz para ele, é um novo tempo. E é um tempo tão novo, que até mesmo a forma que eu me manifestava com Moisés, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, para que vocês nem se lembrem dele mais. A forma como Deus guiava o povo, quando Moisés era o líder, presta atenção, era diferente. Com a morte de Moisés, Deus muda o jeito de guiar o povo. Quando Deus falava com Moisés, Deus falava direto com ele. E havia uma nuvem no deserto. Então quando a nuvem parava, era o sinal de que o povo também tinha que parar. E eles montavam um acampamento. Quando a nuvem começava a se mover, eles iam seguindo a nuvem. De noite, uma nuvem, uma coluna de fogo. E de dia, uma nuvem para protegê-los do sol. Mas o povo se movia conforme a nuvem se movia. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem se movia, o povo se movia. Era assim que Deus conduzia o povo. Deus não está só mudando Moisés para Josué. Deus está mudando o jeito de se comunicar também. O jeito de tratar. Deus estava preparando um novo nível, uma nova condução. Porque o mesmo Deus que prometeu a terra prometida, que disse que eles iam entrar numa terra prometida, agora está dizendo, eu vou usar novos meios. Eu vou usar uma nova estratégia. Eu vou usar uma nova opção. Cuidado para não estar preso a um padrão só, porque Deus vai mudar as formas de falar com você sempre. Cuidado para você não estar preso a uma religiosidade, onde você só ouve Deus ou tenta ouvir Deus do mesmo jeito. Da mesma forma, porque Deus muda. Deus muda. Com Moisés, eles tinham que esperar a nuvem se mover para eles se moverem. Com Josué, a ordem é, todo lugar que vocês colocarem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Com Moisés era assim, Deus se move, o povo se move. Com Josué agora é diferente, o povo se move e Deus se move. Entendeu a diferença? Com Moisés a nuvem se movia e o povo vinha atrás da nuvem. Com Josué assim, o lugar que você pôr a planta do pé,
eu dou para você. Se eu não colocar a planta do pé em lugar nenhum, eu não tenho nada. Mas se eu andar muito, com Moisés, Deus se move, o povo se move. Com Josué, o povo se move e Deus se move. E ainda hoje, tem pessoas esperando Deus mover as nuvens. Ainda hoje tem pessoas esperando Deus movimentar a coluna de fogo. Ele está dizendo, eu já mudei. Você está tão preso ao luto, está tão preso às percas, que você não entende que eu já estou cumprindo algo novo. Você está tão preso às percas, que você não se dá conta de se atualizar. E quem não se atualiza, passa vergonha. Toda pessoa que não se atualiza, profissional que não se atualiza, todos aqueles que não se atualizam, passam vergonha. Deus está dizendo, ei, Moisés morreu, caminhem, observem o que eu estou fazendo de diferente. É o tempo de fazer algo diferente. Eu estou me movendo de uma forma diferente. Eu estou prometendo continuar com vocês, mas de um jeito diferente. Mas se vocês estiverem enlutados, saudosistas, se vocês não conseguirem superar a história que acabou, se vocês não conseguirem enterrar o Moisés, deixar Moisés lá, mas Moisés continua sendo os assuntos da noite, os assuntos da manhã, os assuntos do café da manhã, Moisés ainda continua sendo a maior lembrança. Eu quero dizer para vocês, eu amo Moisés, mas acabou a fase dele, acabou o tempo dele, chega de viúvas de Moisés. Eu agora estou levantando Josué, o meu jeito de tratar é diferente, e eu preciso que vocês continuem confiando que o mesmo Deus que falou pela boca de Moisés, vai falar por Josué, vai falar por amanhã por Caleb, vai falar por José, vai falar por todos os outros, porque os homens passam, mas eu sou aquele que continua. Talvez você não mora na mesma casa, você não tem mais tua mãe viva, talvez muita coisa mudou da tua época que você se converteu, talvez você está numa igreja diferente, não se canta mais as músicas que você cantava no começo da sua conversão, talvez você está meio perdido, porque você veio de uma linhagem mais tradicional, e agora está tudo preto, agora está tudo diferente, você está meio perdido, dizendo, e agora? Parece que a promessa se perdeu. Deus está dizendo, os Moisés vão, os Moisés vêm, mas aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir na sua vida. Tira os olhos do Moisés, tira os olhos de como Deus fazia antes. Deus não depende de homens, ele depende dele. Uma hora ele vai usar a nuvem, uma hora ele vai usar a sola do teu pé, uma hora ele vai usar alguém, ele vai fazer o que quer e como quer. Eu só sei de uma coisa, se ele te prometeu uma Canaã, continue confiando nele, porque ele vai conduzir você até esse lugar. Ele vai te conduzir. As igrejas mudam, as famílias mudam, o jeito. Lembro quando eu era criança, nós estávamos sempre próximos, eu e os meus primos. Nós crescemos, cada um tem sua família. Está falando com isso com meu tio agora. Agora cada um tem sua família. Nos vemos, aqueles que têm o prazer de congregar juntos, nos vemos na igreja. Mas aqueles que não congregam juntos, nos vemos em casamentos, infelizmente em velórios, e no Natal, quando nos reunimos, e olha lá, passamos um ano inteiro sem se ver, e moramos na mesma cidade, ou alguns do mesmo bairro, mas não é porque não nos gostamos, não é porque nos odiamos, é porque mudou. E aí, tudo vai mudar. Daqui a alguns anos, coisas vão mudar. As coisas que você tem hoje vão passar. Mas você tem que entender que quando alguma coisa morrer, você precisa superar logo isso e voltar a caminhar, porque a promessa ainda continua lá. Mesmo que todo o cenário seja diferente, mesmo que a cor mudou, mesmo que as pessoas que estavam com você há 10 anos não estejam mais, aquele que te chamou, ele continua lá e ele é imutável. Pessoas virão, pessoas irão, uns vão ligar, outros vão desligar, mas aquele que te chamou, ele está lá intacto e ele tem memória do que te prometeu, e ele está dizendo, ei, Moisés morreu, mas levante-se porque eu tenho algo a continuar. Não fique honrando mais o seu passado do que o seu futuro. Quando você prolonga um luto, você honra o seu passado mais do que o seu futuro. Quando você honra demais a morte, não permita que interromper o luto seja uma ofensa, mas manter o luto é uma ofensa, aquilo que Deus te prometeu. Josué, Moisés morreu, mas agora levante-se, vão, foque no que eu prometi, não no que eu tirei. Pare de se justificar e vá, mude, santifique-se, seja mente aberta para novos métodos. Até ontem era a nuvem que se movia, agora vai ser a sola do teu pé. Não seja metódico, não seja chato, não seja teimoso.
Eu vou fazer diferente, porque eu quero gerar um encantamento, eu quero gerar algo novo. Não fique preso a sistemas. Infelizmente tem pessoas que estão presas a formas do passado, reclamam porque as músicas mudam, reclamam porque a igreja muda, sempre está exaltando o que passou, sempre está lembrando e dizendo que não pode avançar por algo que passou, e Deus está dizendo: eu quero mostrar para você que eu continuo mesmo. E nós não servimos a um Deus morto, nem um Deus paralisado. Quando nós focamos demais no que morreu, tudo fica tão complexo, pesado, tudo fica tão difícil de transportar, porque a morte é pesada. A morte é pesada, mas a vida começa leve. A morte é pesada, a morte incha, mas a vida é prazerosa. Ninguém quer segurar um morto no colo, mas todos querem segurar um bebê recém-nascido no colo. Ninguém quer pegar um morto em seus braços, mas todos querem pegar um bebê em seus braços, porque a morte é repugnante, mas a vida é envolvente e inspiradora. E se você aplica isso com aquilo que você vê, por que você não aplica isso naquilo que você não vê? Se você não segura um defunto e segura um bebê, por que você segura essa história que já morreu, e ao invés de segurar a mais linda e bela promessa que Deus te fez? Por quê? Por que é tão difícil seguir à frente e sem entender que o luto passou e Deus permitiu, e Deus está te dando a opção: cruze o Jordão, vá lá, não fique comparando Josué com Moisés, apenas entenda que depende de mim. Eu vou pôr o líder que eu quiser, mas vá, cruze o Jordão mesmo Jordão que anos depois Jesus entrou e foi batizado. Cruze o Jordão, passe pelas águas, deixe para trás as histórias, deixe as histórias para quando você tiver vencido na vida, deixe as histórias de Moisés para quando você estiver na terra que eu te prometi. Enquanto você não chegar lá, pare de falar do seu passado, pare de contar as histórias, apenas olhe para frente, tenha um foco. Aí quando você chegar lá na terra que mana leite e mel, lembra de Moisés, lembra de todo mundo, mas enquanto você não chegar lá, continue entendendo que um dia eu vou fazer de um jeito, outro dia de outro. Seja bem resolvido, porque eu estou com você. Eu quero te dar alguns conselhos para nós orarmos do porquê que a gente tem que acabar com o luto e voltar a andar. Pastor, mas eu fiquei viúva. Ficou viúva e volte a andar, mesmo com dor. Isso não é desrespeitar o marido que faleceu, é simplesmente entender que o melhor não está na sepultura, mas o melhor está por vir. Não permita que o seu melhor esteja numa sepultura, permita que o seu melhor esteja naquilo que Deus tem para você. E é por isso que Jó não morre diante das dores. Ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Continua tudo bem, porque Ele está lá. Você vai continuar e enterrar o luto, em primeiro lugar, porque Deus já preparou um caminho. Em Josué 1:3, a Bíblia diz: como eu prometi a Moisés, todo lugar que onde puserem os pés eu darei. É como se Deus dissesse para o povo: Moisés morreu, é uma nova fase, mas nada muda, eu já preparei um caminho. Os homens passam, mas eu já preparei um caminho. Continue firme, porque eu já preparei um caminho. Eu já preparei um projeto, avance, continue, já está consumado. Eu já preparei tudo. Se você estiver na minha presença, ainda com os solavancos da vida, ainda com os tremidos da vida, continue com confiança, firma os teus pés, eu vou te entregar o que eu prometi para você. Contraria tudo. Ora, irmãos, o contrário da valentia não é a covardia. A gente acha que o contrário da valentia é o covarde. Não. O contrário da valentia é a conformidade. É quando a gente aceita as coisas do jeito que são e dizemos para nós mesmos: não conseguiremos mais. É quando nós estamos felizes e satisfeitos com o que temos e não nos desafiamos a avançar, paramos de nos mover com medo de sofrer outras percas, porque a morte de Moisés não consegue sair do nosso coração. Em que você está se movendo hoje? Em que você está se movendo agora? A sua fé? Você está enlutado por uma história que não supera? Ou você está enterrando esse luto e voltando e se preparando para andar de novo? Você deve enterrar o luto, deixar o luto, porque Deus já preparou um caminho. Você deve deixar o luto, porque Deus já te deu uma visão clara. Em Josué 1:4, Ele fala: olha, o seu território se estenderá do deserto. Deus já deu tudo, ó.
O território é esse, ó, é do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates. Você não tem que fazer nada, só confia em mim. Eu já fiz o mapa, eu já peguei o compasso, a régua, eu já risquei a terra prometida aí, ó. Ó, a terra prometida, ó, vai se estender do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande. Deus está falando, ó, eu já mapeei toda a terra que eu vou dar para vocês, eu já separei, eu já calculei, eu só preciso que vocês superem o luto e continuem. É só isso. É difícil pedir isso, Moisés, Josué, é difícil falar para esse povo, dizer que eu sei que Moisés morreu, só que eles precisam deixar que Moisés vá embora e entender que a terra já está mapeada, está tudo certo, já paguei os pedágios, eu sei que vai ter dificuldade, eu só preciso que vocês levantem e entendam que aquele que começou vai terminar. Eu já tenho clareza. Talvez você não enxergue como, mas Deus já enxergou. Talvez você não saiba como sair disso, mas Deus sabe. Talvez você não sabe como pagar essa conta, mas Deus sabe. Talvez você não sabe como avançar, mas Deus sabe. A única coisa que Ele quer é que você enterre esse luto e volte a andar. Deus não quer que você saiba, porque Ele é o engenheiro. Deus não quer que você entenda, porque Ele é que sabe. Ele só quer que você deixe o luto e volte a andar, pelo amor de Deus. Porque Deus não está no seu passado, Deus está no seu futuro. Deus não está no que passou. Não deixe a dureza do presente matar a beleza da promessa. Não deixe a sequidão do momento destruir aquilo que Ele te disse. Porque Ele disse que estaria com você. Em Josué 1,5, Ele vai dizer, ó, ninguém conseguirá resistir a você. Deixa Moisés lá. Você não precisa dele, eu estou falando com você. Deixa essa falência, deixa essa traição, deixa esse abandono, deixa essa pessoa ingrata, deixa essa situação que te lesou. Ó, ninguém vai conseguir te resistir. Você, todos os dias da sua vida. Por que você vai resistir? Porque assim como eu tive com Moisés, eu estou com você. Ó, por que você tem todo motivo para levantar hoje? Porque eu nunca deixarei você. O diabo tem medo que você escute isso. Satanás tem pavor que você entenda isso. Satanás tem pavor, ele quer que isso aí entre pelo ouvido, mas deixa essa palavra bater lá no coração. Sabe quando alguma coisa faz sentido? Quando você entende, ó, eu nunca deixarei você, nunca abandonarei, nunca abandonarei você. Então não tenha problema em enterrar o Moisés, enterra ele, enterra tudo que morreu, porque nada disso muda o fato de eu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Enterra, volta a andar. Não é que vai ser fácil. No capítulo 1 de Josué, por 3 vezes, Deus fala para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso. Versículo 6, ele vai dizer, seja forte. Versículo 7, somente seja forte e muito. Versículo 9, não fui eu que te ordenei? E o que ele fala de novo? Quase que seguido, por 3 vezes ele fala, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele está dizendo, olha, a única coisa que eu espero de você é isso, Josué. Fala para o povo, Moisés morreu, beleza, mas seja forte e corajoso. Seja forte, 3 vezes eu estou dizendo para você, sejam fortes e corajosos, porque cada território que eu prometi para você está ocupado. Cada território que eu prometi para você tem gigantes, tem inimigos. E você vai chegar lá e vai ser confrontado, porque aquilo que você vai ver é diferente do que eu prometi para você. Mas quando você tiver um conflito entre os teus olhos, o que eu prometi, eu só te peço uma coisa, seja forte e corajoso. Quando você olhar uma coisa e o teu coração espremer, lembra do que eu disse, seja forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Cada território que eu prometi a você tem um rei que governa. Cada território que eu prometi para você tem um exército acampado. Cada território que eu prometi para você tem gente morando lá. Mas quando você vê todo esse cenário, lembra do que eu disse, seja forte e corajoso. Josué, presta atenção, Josué 12, versículo 7. Nesse lugar que Deus prometeu a Josué, são estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram, indo em direção à promessa, ao lado ocidental do Jordão.
desde Baal-Gade no vale do Líbano até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo entre elas a terra de Central, Cefalá, Arabá, das encostas das montanhas, do deserto ao Neguebe, e a terra dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Lá vem os reis que estavam no caminho deles: o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libidna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Efer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron. Isso, vai avançando aí. Eu estou pulando, porque tem vários, vai colocando aí. Lazaron, o rei de Siron, Meron. Pode avançando, vai lá. Isso. O rei de Axá, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinão do Carmelo, o rei de Dor, o rei de Nafote Dor, o rei de Goim, o rei de Gilgal, o rei de Tirza. Quantos? 31 reis ao todo. Todos eles estavam ocupando a terra que Deus prometeu. E a única coisa que Deus pediu para Josué: diga ao povo, seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. E quanto isso está no coração deles, 31 reis foram destronados para ocuparem o lugar que Deus o prometeu. Seja forte e corajoso. Se você quiser avançar por mais, se você quiser vencer o luto e se levantar, seja forte e corajoso. Quem sabe o rei que você vai enfrentar é o rei da dor. Quem sabe o rei que você vai enfrentar é o rei da ofensa, é o rei do desânimo, é o rei da incredulidade, é o rei do medo, é o rei da traição, é o rei da tirania, é o rei do orgulho. Mas se você for forte e corajoso e aprender a largar o luto, Deus te dará exatamente a terra que Ele te prometeu, porque não existe promessa sem pancadaria, não existe promessa desocupada. Terras valiosas sempre estarão ocupadas. Repita comigo: terras valiosas sempre estarão ocupadas. O que está desocupado não presta. O que está desocupado, o que está lá vazio ninguém quer. O que é precioso tem gente que mora. O que é precioso tem luta. O que é precioso tem que ir para a justiça. O que é precioso você tem que buscar advogado, porque o que é precioso todo mundo quer. E a terra que Deus tem para você, todo mundo quer morar nela. O diabo quer se apoderar dela, todo mundo quer ela, mas Deus está dizendo para você: tão somente ser forte e corajoso. Moisés morreu, mas eu estou aqui hoje e eu digo: levante-se, porque eu sou com você. Coragem, irmão. Coragem não é ausência do medo, não. Nós vamos ter muito medo, cada um dos 31 reis dá medo, mas coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de triunfar sobre o medo, sentir medo, mas quando eu vou digerir dentro de mim, eu vou deixar que a palavra de Deus esteja sobre o medo. Eu tenho medo, eu tremo, dá frio na barriga, a carne treme, eu choro algumas noites, mas no meio de todo esse medo eu triunfo sobre ele, lembrando das palavras do Redentor da minha vida: tão somente e ser forte e corajoso, porque eu cumprirei em você aquilo que eu prometi a Moisés. Moisés passou, mas eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você congregava em uma igreja de um jeito, agora é outra. Você morava num bairro, agora mora em outro. Você tinha uma família, agora tem outra. Teu pai e tua mãe estavam vivos, agora não estão mais. Você trabalhava numa metalúrgica, agora está no escritório. Você fazia faculdade de um curso, agora está fazendo outro curso. As coisas vão mudar, os Moisés vão passar, as estações vão mudar, mas aquele que um dia te chamou está intacto no trono, e Ele vai manter o que te prometeu. Acaba com o luto e prepare-se para andar. Prepare-se. Caminhe com a palavra. Ele olha para Josué e fala: seja forte e corajoso, mas tenha cuidado de obedecer a minha lei. Tenha cuidado de meditar na minha lei. Versículo 7, de dia e de noite. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Quando teus olhos não souberem para onde olhar, olha para a minha palavra. Quando teu coração tiver medo, lembra do que eu disse. Não se desvia. Não se desvia. Tenha força para obedecer o que eu disse, porque é essa palavra que traz sucesso. É essa palavra que te faz vencer. Todos nós aqui temos um
parece que passou. Uma fase boa, uma fase áurea, uma fase bonita, uma fase gloriosa. E para nós esquecer disso é como se fosse uma ofensa para a nossa própria história. Eu não posso esquecer do meu passado, eu não posso deixar de lembrar do que eu vivi. Mas você entende que Deus não está no seu passado. Você entende que não há mais nada de Deus no seu passado, nada. Nenhuma promessa está no passado, todas elas estão no futuro. Nenhuma unção está no passado, todas elas estão no futuro. Nenhuma glória está no passado, todas elas estão no futuro. Enquanto você permitir que o luto continue nas suas conversas, no seu pensamento, nas suas conversas, nas suas postagens, nas suas leituras, nas músicas que você ouve, nos livros que você lê, nas conversas de amigos, enquanto o Moisés morto seja aquilo que predomina, você simplesmente está adiando a promessa, porque Deus não vai fazer aquilo que você espera, porque Ele vai fazer aquilo que Ele acha que precisa para levantar você onde quer que você esteja. Com Moisés, a nuvem se mexia e eles se mexiam. Com Josué é diferente. Você pisa e eu me movo. Não permita que a mudança seja um problema para você. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que você tenha a capacidade de superar o luto fácil, mesmo que ainda doa aqui dentro. Mas não fique preso ao luto por muito tempo. Não deixe histórias se desenrolarem por muitos anos. Não deixem percas tomarem conta da sua mente. Sinta a dor da perca, mas logo se erga. Seja uma pessoa bem resolvida. Supere fácil. Não porque você é bom, mas porque o melhor está por vir. O melhor sempre está por vir. The world was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared so sweet. In my dreams, our hearts still meet. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn our love will stay. Walking through the forest paths,